Salve, salve galera, como é que vocês estão? Mais uma aula de Brasil Império. Nessa aula nós vamos passar uma perspectiva dos partidos políticos do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado. No primeiro reinado nós tínhamos dois partidos políticos. Eles não eram partidos institucionais, eles eram agrupamentos de pessoas que tinham mais ou menos as mesmas ideias. Então nós vamos ter o Partido Brasileiro. Esse partido é formado pela elite agrária do Brasil. Essa elite agrária é uma elite latifundiária, escravocrata e agroexportadora. Então, a defesa dela, como nós pudemos assistir lá na Constituição de 1824 ou no Projeto Constitucional da Mandioca, é a descentralização do poder. Defendia uma espécie de federalismo para que ela pudesse governar os seus estados, as suas províncias. Enquanto que nós temos aqui o Partido Português, que é a base de apoio do Dom Pedro I. Esse grupo aqui, ele tem presente dentro dele os burocratas do Estado brasileiro, né, que são os funcionários públicos, e também o Exército, membros do Exército, que antigamente era do Exército Português e passaram a pertencer ao Exército Brasileiro. O que eles defendem? Um apoio incondicional à família real e uma centralização do poder nas mãos da figura do Dom Pedro. Então nós vamos ver um embate muito frequente entre esses dois agrupamentos, inclusive é esse embate que vai desencadear a crise do primeiro reinado, que vai também levar à abdicação do trono. Em 1831 nós temos o fim do primeiro reinado e o início do período regencial. E aqui a gente divide esse período regencial em duas partes. Esse primeiro período, de 1831 até 1834, nós vamos ter três grupos políticos no Brasil. Nós vamos ter os liberais exaltados, que defendem a república no Brasil, ou seja, eles viram uma oportunidade, já que não existe mais um imperador, de tentar proclamar uma república e modernizar o Estado brasileiro. Esses liberais moderados, que defendem ainda a monarquia constitucional, mas de forma descentralizada. E nós vamos ter os restauradores, o próprio nome diz, defendem a volta do Dom Pedro I, que estava lá em Portugal, lutando pelo trono que seu irmão havia usurpado. Então nós temos essas três forças políticas até 1834. Em 1834 acontece a morte do Dom Pedro I. Além dessa morte, nós vamos ter o ato adicional que foi também colocado na Constituição de 1824 em 1834. Então as forças políticas elas se rearranjam no Brasil, formando dois agrupamentos, os progressistas e os regressistas. Esses progressistas, eles defendem a monarquia constitucional, defendem uma espécie de descentralização do federalismo. E os regressistas, eles defendem um conservadorismo, uma monarquia centralizadora. Poderia ser constitucional também, mas de certa forma eles vão fazer um apoio muito grande a família do Dom Pedro agora II. Acabando então o período regencial, 1840, nós temos esses dois partidos políticos, os liberais e os conservadores. E esses dois partidos políticos, pessoal, eles vão ter características muito próximas, tá? Dessas que nós estamos vendo aqui, mas também tem uma origem social dos membros dos partidos também muito próxima, porque eles são latifundiários, agroexportadores, escravocratas e tudo mais. Então assim, faz esse mapa mental aí no seu caderno, vocês podem ir visualizando esses partidos e tendo uma noção da formação política do Estado brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, guarda essa informação, é importante. Valeu, um abraço para vocês, até breve.